pessoal, como todos vocês estão? Eu sinceramente espero que vocês todos estejam bem por aí. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre que eu consigo eu venho aqui trazer minhas dicas e impressões sobre livros, sobre filmes e sobre séries. Você nos acompanha tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio, então sejam todos muito bem-vindos. E eu agradeço também aos novos inscritos que estão chegando e também aos outros inscritos, né, que estão sempre por aqui. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. E já peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e se você nos ouve pelas plataformas de áudio, classifica o nosso podcast, tá? Essas interações ajudam muito a gente na divulgação do trabalho e eu quero saber as suas leituras desse ano de 2024. O que você achou? Qual foi a leitura que você mais gostou? Comenta aqui com a gente, eu quero muito saber a opinião de vocês. Então esse aqui é o nosso último vídeo resenha do ano de 2024. Vou dar essa parada agora em dezembro, né? Que é um dezembro que eu prefiro descansar. E tem outras coisas que eu preciso realizar, não vai dar mesmo para mim fazer novas resenhas neste ano. Mas a parte do podcast continua, a gente vai fazer ainda algumas coisas mais ou menos lá pro dia 15, a gente para e só volta em janeiro. Mas por aqui eu não tenho o livro, como o outro vídeo anterior eu acabei não colocando nada, mas vou deixar sempre nos vídeos quando eu não tenho o livro físico, a capinha para vocês conhecerem. Aqui vamos falar de Contos Inacabados do J.R.R. Tolkien. E nesse caso aqui, quem fez a reunião de todos os contos, de tudo que a gente tem sobre a Terra-média, foi o seu filho que ficou com essa parte das publicações quando Tolkien faleceu, que é o Christopher Tolkien. Ele até faleceu em 2020, se eu não me engano, foi mais recente o falecimento dele. E vamos então nesse vídeo falar as minhas impressões sobre essa leitura. Aqui nesse livro são diversas narrativas. É como se a gente pegasse o Silmarillion, o Senhor dos Anéis e os outros livros que compõem a Terra-média, a história da Terra-média, porém em trechos que o Tolkien não conseguiu finalizar. A gente sabe que a história da Terra-média, a Guerra do Anel, né, ela tomou muito tempo da vida do Tolkien. Ele foi para a guerra, ele teve outras situações também. Então, toda a história da Terra-média foi escrita por vários anos. E aconteceu muito do Tolkien acabar reescrevendo muita coisa. Então, por isso é realmente uma obra inacabada. O que ele finalizou de cabo a rabo foi a parte da Guerra do Anel na Terceira Era. Eu vou colocar mais ou menos nessa parte para você que não é estudioso, que você está pegando agora os nossos vídeos aqui, você não chegou a ver nenhum outro canal. Então, para você entender mesmo, a única parte que está totalmente finalizada mesmo, assim, entre aspas, tem coisa que você consegue acrescentar, é a parte da Terceira Era, que é inclusive a parte que tem as adaptações mais conhecidas, que é as do diretor Peter Jackson, que é um bafafá danado para a gente falar sobre elas. Mas aqui, o Christopher tem um trabalho, na minha opinião, de formiguinha, porque teve vários trechos que eram praticamente indecifráveis, que o Tolkien ou escrevia de uma forma que era difícil de compreender. Então eu falo que o Christopher, ele teve uma sapiência muito grande, ele teve assim uma concluência muito grande. Ele já havia pegado um pouco do que o pai queria fazer, mas assim, foi minucioso esse trabalho aqui que ele fez. Então a gente vai ver toda a história da Terra-média, desde a criação, as árvores, a gente tem também a ascensão do Morgoth também. A gente teve todas as grandes batalhas que culminaram na queda do Morgoth na Primeira Era.
A gente teve o despertar da Segunda Era e toda a história da ascensão do Sauron até a sua queda. Aí tem a queda de Eregion, a queda de Númenor. E na Terceira Era, desbravando ali toda a questão, a Sociedade do Anel, a volta do Aragorn como o verdadeiro herdeiro, né, de Númenor, né, da descendência de Númenor, que era o rei, que era predestinado a voltar, ia derrotar o Saruman, que, né, com a queda do Sauron, ele meio que tentou pegar essa questão do ser o novo Lorde Sombrio. Então, assim, a gente tem outros detalhes dessa história que vão se encaixando em outros livros que a gente já conhece. Então aqui você vai ver pontos do Silmarillion, você vai ver da queda de Númenor, você vai ver também de Os Filhos de Húrin, que a gente, né, eu estou pretendendo fazer a leitura desse livro no ano que vem, ou até no final desse ano, não sei se eu vou conseguir fazer ainda este ano. Tem também muito sobre, né, o próprio Hobbit também, a gente vê uma questão aqui do Hobbit. Então tem muitas partituras que podem se anexar aos outros livros que já existem. E eu imagino que vão ter outras coisas que vão vir mais à frente, mesmo com o Christopher já ter falecido. Hoje, se eu não me engano, é o Simon que está levando o legado à frente. Ele até está um pouco por dentro da questão da série da Amazon. Então, assim, é um trabalho fenomenal. E eu acho que esse aqui é um livro para quem é fã mesmo ou que quer redescobrir, porque ler Tolkien não é nada fácil. É realmente um trabalho de bastante persistência. Você vai desbravando tranquilamente, você não precisa ter pressa. Se você tentar ler de cabo a rabo, você não vai conseguir mesmo. E eu recomendo que esse aqui seja um livro para você que já leu O Hobbit, para você que já leu O Silmarillion, para você que já leu O Senhor dos Anéis, né, que é um livro só que dividido em 3 partes, né? Então, para você que já leu essa parte, aí sim você pega Contos Inacabados, aí você vai para as outras histórias, que é Beleriand, que é a queda de Gondolin, que é da Primeira Era, que também tem a parte de outros livros, né, que já são escritos, e tem um pouco até das cartas também. Eu acho que tem um pouquinho das cartas aqui, mas as cartas eu acredito que você pode ler mais à frente. Não li as cartas ainda. Mas esse aqui, para quem é fã, para quem conhece um pouco da história, é um prato cheio. Até mesmo para quem já viu os filmes, mas eu acho que essa ordem que eu estou dando para vocês é uma ordem bem acertadinha. Até mesmo porque tem um pessoal especializado que vai te dar essas ideias mais bacanas. Por exemplo, tem um canal do Bolseiro que eu acho maravilhoso, tem conhecimento formidável com relação à história do Tolkien, toda a história da Terra-média. Tem também o canal do Tolkien Talk Brasil, que é um canal delicioso de acompanhar, tem muita informação. Então você consegue anexar toda essa informação que tem nas histórias com os livros, e aí você consegue aproveitar tanto os 3 filmes do Peter Jackson, quanto os filmes do Hobbit, quanto a série da Amazon. Você consegue fazer esse trabalho tranquilamente. Só que eu falo assim, você tem que ter bastante paciência, bastante persistência, porque realmente se você tentar ler como os livros do George R. R. Martin, você não vai conseguir. Inclusive são textos muito assim comparados, né? Muita gente compara os livros do Tolkien com os livros do Martin, com os livros do C.S. Lewis. São histórias diferentes, tá? Tanto a história do Lewis quanto a história do Tolkien tem um pouco a ver com as questões bíblicas. Os dois meio que tentaram dar umas ideias, você acaba meio que lembrando de alguns livros bíblicos, sim. O Martin já é diferente, já é questão da Guerra das Rosas, que é baseado um pouco do que ele conhece de informações com relação à Guerra dos Tronos. Então, isso é questão de
opinião minha pessoal, tá, gente? Algumas informações também que eu já vi e tal, mas nada é unanimidade. Eu só falo assim, são questões de minhas impressões que eu fui vendo. Você vê que vai lapidando, pega informação aqui, pega informação ali. É aqui trabalhinho de formiguinha que você vai conseguir aproveitar melhor a leitura. Então, para mim, tá funcionando dessa forma. Às vezes, para você pode funcionar de forma diferente. Você pode comparar também as informações com o Bolseiro, com o Tolkien Talk Brasil. Fique à vontade aí e delicie-se com o Tolkien, gente. Olha, você não vai perder nada. É uma delícia de ler isso aqui. E seja mais um apaixonado como a gente. Só não vale hater, porque hater não dá mesmo, gente. Hater não. Então, gostei bastante da leitura. Nem preciso dizer, né? Porque isso aqui, pra mim, é maravilhoso. Mas eu sempre gosto de deixar a tecla que não são livros fáceis de ler, mas são, quando você pega mesmo o gosto pela coisa, são sensacionais. Eu tenho certeza que se você se der um pouquinho de esforço, de cuidado, você vai gostar também muito dessas histórias. E quem já viu os filmes vai ter mais ou menos uma ideia do porquê que aquilo tudo lá aconteceu e o porquê tem essas polêmicas com relação à série da Amazon. Às vezes você aproveita até melhor a série quando você entende o que tá num lugar, o que tá no outro. É uma delícia de acompanhar apenas. Então é isso. Muito obrigada para todos vocês que nos acompanharam neste ano de 2024. Tem muito mais coisas vindo por aí. Tem outras coisas que a gente vai produzir. E tem coisas que vão vir ainda neste ano e vai ter nos próximos anos também. Então é isso. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. E nos vemos então no ano que vem. Um grande abraço e até mais.